paz do Senhor Jesus, queridos irmãos em Cristo. Neste vídeo, desejo lhes falar sobre a vitória na ressurreição. E gostaria de estar tomando como texto básico Hebreus capítulo 11, versículos 17 ao 19. Nestes versículos, nós vemos o seguinte: Deus havia pedido a Abraão que ele oferecesse o seu único filho, Isaque, lá no Monte Moriá. E assim, por obediência e pela fé, Abraão então fez isso, levou o seu filho, e depois de preparado todo aquele momento para sacrificá-lo no altar, então ele tomou o cutelo e veementemente foi para matá-lo. Mas Deus do céu bradou, dizendo: Abraão, Abraão, não faças tal coisa, porque agora sei que temes a Deus. E Deus lhe fez uma promessa. E em Hebreus, falando dos heróis da fé, coloca Abraão como um dos maiores heróis da fé, porque faz mais referência a ele do que a qualquer outro herói da fé no Antigo Testamento. E o que me chama mais atenção da vida de Abraão é que Abraão foi lá oferecer, em obediência ao pai, o seu filho, mas cria que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho dentre os mortos, mesmo que esteja morto. Eu lembro também, fazendo essa ligação com Jesus, falando a Marta: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marta cria que a ressurreição seria no último dia, mas ali estava: eu sou a ressurreição e a vida, Jesus disse. E é interessante que Jesus veio a este mundo para morrer. Não somente para morrer, mas para vencer a morte. E quantas vezes o Senhor Jesus falava aos seus discípulos a respeito da sua morte, do que aconteceria com ele ia ser entregue às autoridades, que tudo aquilo que estava escrito a respeito dele como servo sofredor iria acontecer, e que ele ia morrer lá na cruz. E ao terceiro dia ressuscitaria. E é interessante que os seus discípulos estavam ainda centralizados a sua atenção na morte de Jesus. Na morte de Jesus, no sofrimento de Jesus. E eles esqueceram de que todas as vezes que Jesus falava sobre a sua morte, falava também sobre a sua ressurreição. Tanto é que, mesmo depois da ressurreição de Jesus, com evidências claras, com testemunhas claras que viram Jesus ressuscitando, eles demoraram a crer. Tomé, no entanto, nós vemos que ele disse assim: só vejo se eu, só creio se eu ver. E Jesus então se mostrou a ele como alguém que morreu e ressuscitou, e mostrou as suas chagas, as suas marcas nas suas mãos. E depois que eles creram realmente, porque Jesus apareceu a eles durante 40 dias, revelando a eles a sua ressurreição, depois que eles creram de verdade na ressurreição, eles puderam ficar em Jerusalém e serem cheios do Espírito Santo. Então a vitória daqueles discípulos de Jesus era de que Jesus morreu, mas ressuscitou. E Jesus voltou ao Pai como ressurreto e rogou ao Pai que enviasse o Espírito Santo de Deus. Então, o que nos ensina
sobre a vitória na ressurreição. Muitas vezes nós centralizamos a nossa atenção na morte, nas coisas ruins da vida, nas desgraças, nas doenças, na morte da família, no desemprego e tantas outras coisas ruins que acontecem na nossa vida. E fazemos muitas vezes como os discípulos. Mas saiba de uma coisa, que a vitória está na ressurreição. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A vitória vem pela manhã sobre a morte, sobre as consequências da morte, porque o salário do pecado é a morte. Enquanto nós estivermos aqui, neste mundo, nós vamos sofrer tribulações. Por quê? Porque aqui ainda domina a morte. E nosso corpo está sujeito a essas coisas e nós estamos ligados às circunstâncias deste mundo. Então, quem vai ter vitória? Só aqueles que creem na ressurreição. Crerem no Jesus Cristo ressuscitado, que está vivo entre nós. Estes vencerão tanto aqui neste mundo quanto na eternidade. Quantos irmãos estão sofrendo terrivelmente nos países muçulmanos e até mesmo morrendo por causa do Senhor Jesus. Mas eles estão testemunhando da sua fé, de que a vitória deles está na ressurreição. Então, que nós possamos estar refletindo sobre isto. Não centralize a sua atenção na morte ou nas consequências da morte, as coisas ruins deste mundo. Mas centralize a sua atenção na sua ressurreição e na ressurreição de Jesus. Porque um dia tudo isto vai passar. E você verá a luz da ressurreição. Novo dia ressurgindo. Todas essas coisas vão passar. Mas é neste momento em que Jesus e Abraão foi obediente ao Pai em tudo até a morte e morte de cruz. Então é nesse momento de trevas da sua vida, de escuridão, de desprezo, de abandono, é que você precisa se esforçar em obedecer ao Senhor Jesus, cabeça da igreja, e obedecer até a morte, morte da sua carne, morte da sua natureza pecaminosa, morte para o mundo e morte para o diabo, para os valores deste mundo. Sendo assim, você vai vencer a morte como Cristo venceu a morte. E todos da Bíblia que criam na ressurreição também venceram a morte. Você vencerá. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Olhe não para a sua circunstância, para as consequências da morte, mas olhe para a ressurreição de Jesus. Para a sua ressurreição, para a ressurreição de tudo isto que está sendo demolido na sua vida. Deus te ama muito e é por isso que você tem essa fé inabalável na ressurreição dentre os mortos. Um dia, o Senhor Jesus enxugará todas as suas lágrimas. Que Deus abençoe poderosamente você e a sua família, em nome do Senhor Jesus.